Com o pesquisador independente Gabriel Veloso. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Gabriel, nós tivemos sendo noticiado recentemente pela agência Reuters uma prisão de uma suposta jornalista na China. E ali a agência dizia que a jornalista havia sido presa por 4 anos por noticiar sobre o vírus, o coronavírus, né? E essa notícia foi replicada Sim. por muitos meios de comunicação aqui no Brasil, também de fora, mas ela não é propriamente uma notícia. Eu queria que você falasse a respeito disso, né? Do grau de manipulação que houve na circulação dessa informação, Gabriel. Primeiramente, obrigado, né, por me convidar aí. Muito grato aí pela Rede TVT, pelo Jornal Brasil Atual. Então, a gente teve essa notícia da Reuters, né, e foi noticiado que foi presa uma jornalista, né, por supostamente ter feito a cobertura do Covid, né, em Wuhan. Só que, na verdade, quando a gente vai pesquisar sobre isso, ela não foi presa. Primeiro que ela não era jornalista, né? E ela não foi presa por ter feito uma suposta cobertura, né? Ela foi presa por ter invadido locais públicos, por ter gritado com funcionários, autoridades, etc. Eu até costumo falar que ela seria uma espécie de Sarah Winter brasileira, né? No estilo daquele pessoal que invade o hospital para mostrar a farsa do Covid, etc. Mas no caso específico lá da China, não para mostrar a farsa, mas para falar sobre questão de liberdade de ir e vir, porque ela protestava muito contra o lockdown, né? Contra o lockdown da China, que a gente sabe que foi bastante efetivo, inclusive, né? Um país de 1,5 bilhão de habitantes teve apenas 3 mil mortes, 3.700, se não me engano, 3 mil mortes pelo Covid, e ela protestava muito contra esse lockdown. Ela tinha, vamos dizer, a filosofia liberal, né, que achava que não justificava o lockdown pela questão da liberdade. E é curioso, né? Porque quando existe o enquadramento disso, quer dizer, era uma pessoa que nem jornalista era, né? Era uma blogueira, como você Sim, fez aí a sim. comparação com a Sarah Winter. Então ela não estava Uhum. exercendo a atividade jornalística e ainda tomava ali, né? Na verdade, pregava contra o lockdown, quando a gente sabe, por exemplo, e falava também, espalhava outras fake news a respeito da Covid, né, Gabriel? Sim, ela, além de pregar contra o lockdown, ela falava muita coisa sobre o Covid que não era verdade, né? Se a gente traduzir os vídeos dela, inclusive tem uma matéria que foi até veiculada pela Rede Brasil Atual, né? Mostrando o canal do YouTube dela, o canal do Twitter. Se a gente for traduzir os vídeos dela, o teor das mensagens dela no Twitter, a gente vai ver que tem muita desinformação também. Vamos dizer que ela não estava bem informada sobre o Covid, não. Sim, dando, voltando a esse assunto sobre ela ser jornalista, realmente ela não era jornalista, né? Ela era, tanto que no começo foi noticiado pela Reuters que ela era uma jornalista, depois eles mudaram para jornalista cidadã, porque eles perceberam que realmente não era jornalista, né? Então não dava para noticiar dessa forma. Mas eles noticiaram como uma jornalista cidadã e ainda noticiaram que ela foi presa por ter feito cobertura, quando na própria matéria da Reuters falava que o motivo dela ter sido presa, né? Mas como é na China, não vale a palavra deles, né? Só vale o que a gente pensa aqui, né? Agora existe uma espécie de conluio, né, entre os meios que, na verdade, parte simplesmente não checa a origem da notícia, até porque se tem algum tipo de dificuldade para fazer essa checagem, alguns veículos simplesmente passam a reproduzir sem conferir se aquilo é real ou não, mas também existe aí uma certa má vontade para a gente ser também generoso na análise em relação a determinados países, porque isso acontece muito em relação a notícias que circulam sobre a China,
China, sobre Cuba, sobre países do Oriente de uma forma geral. Então, na verdade, já existe uma predisposição de alguns veículos, mesmo de agências de notícias, algumas mesmo sendo criteriosas, quando chegam nesses países deixam de ser. Você vê assim também, Gabriel? Com certeza. O que acontece, inclusive já foi até comprovado em algumas matérias, em alguns blogs e tal, que essas mídias tradicionais, elas têm uma visão, né, uma visão ideológica, e eles acabam, vamos dizer, contratando só os jornalistas que concordam com essa visão, né? Se, por exemplo, eles não vão pegar um correspondente da Rússia ou da China que não ache que a Rússia ou a China seja uma ditadura, ou que não ache que a Rússia ou a China seja o que há de pior no mundo, contra a liberdade, etc. Então já vem algo com viés, né? Já vem algo com bastante viés, e a mídia tradicional ela serve, ela não vai falar bem sobre a China, não vai falar bem sobre a Rússia, não vai falar bem sobre Cuba, porque não é o que interessa para ela, não é o que interessa para quem financia, para quem sustenta, né, esses veículos. E vendo isso, inclusive, né, todo esse contexto, eu lembro do golpe de Estado que derrubou o então presidente Hugo Chávez na Venezuela em abril de 2001. O golpe durou 47 horas, mas ali foram fabricadas diversas notícias pelos veículos locais que depois foram reproduzidas, inclusive aqui no Brasil. Tem inclusive até um apresentador de telejornal que ainda apresenta, inclusive na TV, dizendo que aquilo se tratava de um golpe cívico. Né, reconhecendo que era golpe, mas querendo dar uma dourada na pílula. E ali houve fabricação de notícias, inclusive tem um documentário, A Revolução Não Será Televisionada, que mostra bem isso. E, no entanto, essa fabricação não virou notícia aqui no Brasil e não virou notícia em boa parte do mundo, né, Gabriel? Sim, com certeza, e eu acho que muito feliz essa colocação, realmente a revolução não será televisionada, porque não é de interesse, né, da mídia e do pessoal que sustenta ela, que está por trás dela. E bom você ter falado sobre a questão da Venezuela, porque a gente vê isso e é recorrente, quando um país, alguma, quando algum grupo foge, desalinha, né, dos interesses das grandes potências, dos interesses americanos mais especificamente, que é o que mais impõe a sua vontade hoje em dia no mundo, são os Estados Unidos, né? Quando se desalinha, automaticamente já começa uma campanha difamatória, né? Já começa uma campanha de destruição de todas as formas ali de legitimação de determinado governo, de determinado modelo. A gente viu isso desde, sei lá, da União Soviética até os dias de hoje, e vê mais recentemente, inclusive com países, seja países socialistas ou sejam países que não estão alinhados com os interesses americanos, com os interesses globalistas de uma maneira geral. Por exemplo, a gente vê a questão da Venezuela, a gente vê a questão do Iraque, né? Em 2003, por exemplo, que os Estados Unidos acusou o Iraque de estar fabricando armas biológicas, né? Armas de destruição em massa, inclusive justificaram uma guerra através disso, que inclusive foi totalmente legitimada pela mídia, foi totalmente legitimada por basicamente todos os veículos da mídia tradicional. E quando eles declararam a guerra, quando eles invadiram o Iraque, não conseguiram, não acharam nenhuma arma de destruição em massa, nenhuma arma biológica, não acharam nenhuma das atrocidades que tanto se propagandeou, né? Mas hoje a gente sabe que o motivo é simples, o Iraque estava nacionalizando toda a sua produção de petróleo e não era do interesse americano que Saddam Hussein que continuasse, né, no poder. Enfim, e isso a gente vê também com Cuba, a gente vê com a Venezuela, a gente vê com a China, a gente vê com diversos países. Líbia também, durante
a Primavera Árabe, né, foi o mesmo sentido, era um país, o país, provavelmente o país mais próspero da África, ou pelo menos da África do Norte, né, tinha um IDH maior que o brasileiro, inclusive, maior que o argentino, se não me engano, e ela foi completamente dizimada, né, foi completamente destruída e hoje está numa guerra civil infindável, basicamente, porque se desalinhou dos interesses americanos, né? Então, sempre que a gente tem ali alguém que fuja do interesse americano, do interesse das grandes potências, acaba que tem essa campanha difamatória através da mídia, primeiramente, para legitimar, em último caso, uma guerra agressiva, e caso não seja possível, como por exemplo o caso da Rússia e da China, que os Estados Unidos não vão declarar guerra assim do nada, né? Pelo menos justificar sanções, hostilidades e basicamente fazer uma guerra de atrito ali, né? Gabriel, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, viu? Conversamos aqui com o pesquisador independente Gabriel Veloso. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.